né, a sua atuação não é com vítimas de ditadura, né? Você tem uma coisa mais tangencial com o trabalho das clínicas do testemunho, mas é um pouco saber de você, porque a gente tem essa questão que foi se desenvolvendo também da forma de reparação das vítimas e de uma reparação que saiu de um ambiente, de uma esfera só econômica para pegar uma coisa simbólica, moral e uma reparação psíquica, né? E hoje a gente tem um programa de Estado que é desenvolvido nesse sentido e tem essa discussão mesmo da questão da fala, do ato de falar, de testemunhar, ser reparatório, quando muitas vezes tem toda essa questão dele colocar, né, a vítima na violência que ela sofreu. Mas, e o que eu tenho visto, né, que eu também, nessa coisa de fazer entrevista, tenho tentado falar com mulheres também, né, que foram vítimas que participaram desses espaços, a questão realmente da forma da escuta muda tudo, né, assim, a questão dessa questão da sensibilidade do sujeito, das condições, né, de escuta. E aí queria te trazer um pouco isso, que eu acho que é uma coisa que entrou, que você falou, assim, acompanhamento psicológico e tal, mas nesse sentido da reparação mesmo, sabe? Assim, no sentido da questão psíquica numa forma de reparação, e se existe até algum tipo de protocolo, se sabe de alguma coisa mais nesse sentido, né? Então, assim, em relação à fala, você falar é uma das primeiras formas de você começar a elaborar o que você viveu, né? Então, assim, você trazer e dar a possibilidade de fala para aquelas mulheres, para quem está sofrendo aquilo, já é um primeiro passo. E aí vem a escuta também do profissional ao qualificar aquela fala, que eu acho que ali é o primeiro passo na hora de você ressignificar aquilo para aquela mulher e valorizar aquilo que ela está trazendo no contexto para aquilo ser mais fácil para ela. Então, assim, eu acho que são várias vivências que vão trazendo muitas questões, e eu acho que puxar isso, e aí puxar isso dessas mulheres tem que ter muito cuidado de quem está trazendo, nesse sentido de não ser assim, valorizar conforme a pessoa está valorizando aquilo e possibilitar a nomeação. Então, assim, ela pode ter sofrido violência e sofreu várias outras questões que foram muito mais importantes, muito mais marcantes na vida dela. Por que o profissional que está ali vai ficar só na violência? Eu acho que isso é um ponto. Mas, ao mesmo tempo, se ela traz aquilo, ter um jogo de cintura na hora de você puxar e você trazer essas falas, porque realmente é muito vitimizador você ficar, mas e aquilo que você sofreu? Mas me conta mais daquilo, se a pessoa não está disponível para aquilo também, né? Então acho que tem que ter um manejo de quem está trazendo na hora de puxar esses assuntos também, pessoa. Não sei se eu respondi sua pergunta, na verdade. Não, que é interessante que eu tenho visto, assim, em alguns protocolos, que, por um lado, tem algo que é evitar forçar a vítima a relatar novamente, né? Não repetir, não forçar ela a repetir o testemunho, mas, por outro lado, tem a coisa também de dar a chance dela de mostrar, de perguntar especificamente sobre aquilo, respeitando a fala dela, mas de fazer uma pergunta específica até para se valorizar. Tipo assim, isso é importante, porque às vezes é isso, a vítima não está numa posição em que ela já tem a consciência ou ela já valoriza, né, aquele ato como relevante. Então, vir uma pergunta específica também é algo que tem sido direcionado sim, e assim, a pergunta específica, ela abre o caminho da fala. Então, assim, porque a questão é como perguntar, né? Porque perguntar é fundamental para que a pessoa, muitas vezes, possa falar. Existem até pesquisas que mostram que se você não pergunta, aquilo passa em branco. Mas quando você começa a ter perguntas mais diretivas, as pessoas começam a se identificar com aquilo. Então, assim, como perguntar de forma a não vitimizar. E eu acho que dar espaço e talvez fazer perguntas diretivas no sentido assim, mostrar o que pode ter acontecido e mostrar que outras pessoas viveram e que caso ela tenha vivido. Mas entender o valor que ela está dando naquela história para ela. Não ficar assim,
sabe? Porque eu acho que a vitimização, revitimização é quando você começa a ferir a pessoa na fala que ela está trazendo. Você deixa ela presa ali, fala. E não é isso o objetivo. É você tentar disponibilizar o espaço de fala e para ela nomear aquilo durante o discurso dela. Eu acho que isso. Não sei se eu pergunto. Só fazer um comentário, eu acho que uma das estratégias é a partir do que a pessoa fala. Então você puxa sempre a partir do que ela fala. Você não introduz uma coisa, ela está falando de uma coisa e você muda completamente de assunto. Mas a partir do que você faz o caminho junto com a pessoa. Me parece que é isso. Assim. E aí, se você vê que você fez o caminho para aquele ponto várias vezes e a pessoa sistematicamente evita, talvez não seja ainda o momento de chegar lá, ou aí você decide, dependendo da situação, se vai tocar ou não. Mas nunca como que enfiando o dedo, né? Sempre aproximando, né? Acho que é aproximação. E assim, acho que o interessante são que perguntas abertas ou determinados tipos de perguntas podem facilitar muita fala ou não. Então isso é muito importante, você conduzir a pessoa para te responder o que você quer, sabendo o que você quer ouvir, né, também, porque eu acho que isso é muito importante, assim, ficar. Deixa eu fazer uma pergunta para você, me parece que é uma diferença aqui dos dois contextos que nós vimos, porque eu penso assim, se para as mulheres super politizadas, que enfrentaram violência dentro de uma lógica de violência do Estado, já era difícil para elas não sentir culpa, não se sentirem de alguma maneira participando, etc. Para as mulheres que sofrem violência sexual dentro de uma relação familiar, dentro de um casamento, etc., mas ainda fica essa questão do envolvimento delas, de qualquer coisa. E isso é uma coisa que, claro, mesmo os torturadores sempre vão dizer que a culpa é do torturado, porque se o torturado dissesse, ele não precisaria torturar. Mas esse jogo perverso é muito mais intenso e me parece mais apropriado quando o que vitimiza está no círculo íntimo, porque de alguma forma ela que olhou virado para ele, ela que pôs a roupa não sei das quantas, quer dizer, sempre a culpa da que está sendo vítima, né? Como é que você consegue talvez ajudar a pessoa a se dar conta, a tirar ela desse lugar que a que provoca a violência que se abate sobre ela? Isso sim, realmente, de fato, num contexto mais do trabalho, as mulheres em casa têm muita culpabilização, tem muita culpabilização na hora de contar, porque elas são culpabilizadas pela família. Então, existe uma questão da ameaça, sim, você vai contar, ninguém vai acreditar em você, que é uma ameaça comum de ser feita, e um medo disso, porque é comum. Então, muitas vezes, por exemplo, em questão de criança e adolescente, as meninas dão pistas que são ignoradas e dão esse reforço de tipo assim, não adianta, não tem nada que eu vou falar que alguém vai me valorizar. Então, num contexto de atendimento a essas mulheres, mostrar, primeiro passo sempre é nomear e valorizar o que ela traz. E a questão da culpabilização, a gente vai trabalhando aos poucos conforme isso vai acontecendo. Óbvio que isso é uma questão de terapia, demora muito para ser trabalhado e para ter esse espaço para você conseguir fazer intervenções que façam com que as mulheres não se sintam tão culpadas, que elas consigam reviver aquela situação e reanalisar aquela situação com uma ótica de, realmente, eu não tive nada a ver com isso. É muito tempo de terapia. E aí, na verdade, é uma questão muito de empoderamento dessas meninas, que é um trabalho que a gente faz muito, de mostrar, é um empoderamento mesmo, assim, de empoderá-las pela situação que ela viveu e mostrar, talvez não tenha tanta culpa assim, ou não tenha culpa at all, né? Tipo assim, é difícil, demora muito isso na terapia. E o meu trabalho mesmo é nesse sentido de empoderar e de mostrar para ela, de reviver aquela situação com outro olhar, com o olhar de alguém que não está ali para julgá-la ou para falar assim, você fez isso, ou você fez aquilo, ou você deixou de fazer, mas um olhar muito mais acolhedor no sentido de você passou por isso e você não teve culpa no que você passou, mas demanda muito tempo, é um trabalho muito difícil de violência sexual, assim. Até porque incide muito sobre essa questão da autoestima da pessoa, né? Me parece que esse é um dos efeitos mais cruéis que tem. A pessoa fica se sentindo um lixo, né? De alguma forma responsável. Imagina se sentir responsável da própria violência que você sofre, porque você é um nada, você é
saco de pancada. É isso. Merece. E ser um lixo é uma frase muito comum das mulheres. Eu me sinto um lixo, me sinto um nada. E na violência sexual, ela é muito pior do que a violência física. Eu acho que é exatamente por essa questão. Assim, a violência física não exige muito assim, um marcador. Cadê? O relato ele é acreditado por si só. Mas a violência sexual, ela é muito desacreditada, né? As mulheres são desacreditadas totalmente na nossa sociedade quando elas relatam uma violência sexual. Sempre tem um será que. E acho que o trabalho é tirar esse será que. Não existe esse será que.